Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Amanda Gonçalves, de Biologia, e o tema da nossa aula é retomada de conteúdos do reino Monera, Protoctista e Fungi. Então, vamos ao objetivo da aula. Revisar os reinos Monera, Protoctista e Fungi. Aqui eu gostaria de fazer uma correção de uma situação que aconteceu na aula número 10, certo? No slide 10. Lá no slide 10 tinha um quiz onde falava sobre qual das características ali das alternativas não são presentes no reino Monera. E tinham duas alternativas para serem assinaladas, portanto corretas, tanto o núcleo quanto a mitocôndria, certo? Então eu gostaria de corrigir esse equívoco. Então, por que retomar esses conteúdos? Por que é importante a gente revisar o reino Monera, o Protoctista e o Fungi? Então, você será capaz de aplicar todos os conhecimentos e procedimentos científicos na resolução de seus problemas cotidianos. Vamos ver alguns exemplos desses problemas que acontecem normalmente com a gente? Para isso, nós precisamos relembrar algumas estruturas, algumas características específicas deste grupo, que é o que define, a presença dos reinos. Então, nós temos o reino Monera, eles são seres procariontes, com relação à presença do núcleo, no caso, esse grupo não possui. Já os eucariontes, eles possuem núcleo. O reino Protoctista e o reino Fungi compartilham dessa característica. Com relação ao número de células, então nós temos seres unicelulares, pluricelulares. No caso do reino Monera, eles são unicelulares. Já no reino Protoctista e Fungi, ambos são uni- ou pluricelulares. Agora, o terceiro critério aqui, nós temos com relação à nutrição, à obtenção de energia. Autotrófos ou heterótrofos, no caso é o grupo do reino Monera e Protoctista, então eles podem fazer fotossíntese ou absorver a matéria orgânica do meio. E o reino Fungi são heterótrofos por absorção, certo? Agora, então, nós vamos estudar alguns casos. No caso aqui, nós temos 3 personagens nessa história que vão sofrer de algumas situações que com certeza a gente já passou, tiveram familiares que passaram por essas situações também. Então, Carlos, ele está com dor ao engolir e irritação na garganta. A Juliana está com dor de barriga e tem diarreia com sangue. Já Geraldo sente coceira entre os dedos do pé e sofre de descamação na pele. Eles foram avaliados pelo médico e após toda a avaliação que o médico faz, foi diagnosticado o seguinte. Então, aqui nós temos o Dr. Arthur, onde ele disse: olha, Carlos, você está com infecção na garganta. Para a Juliana, ele disse: você está com amebíase. E para o Geraldo, ele falou: isso é frieira. Agora, você vai ter a missão de ajudar o Dr. Arthur. Então, nesse exercício, vamos ajudar ele a resolver este problema. Letra A, quem são os causadores dessas doenças? E letra B, a quais reinos esses patógenos pertencem? Vamos lá?
E aí, como vocês foram? Conseguiram ajudar o Dr. Arthur? Então, na letra A, nós temos que falar quem são os causadores das doenças lá do Carlos, da Juliana e do Geraldo. Então, a infecção na garganta de Carlos pode ser causada por uma bactéria. A amebíase da Juliana é causada por uma ameba chamada Entamoeba histolítica. E a frieira do Geraldo é causada por um fungo chamado Trichophyton rubrum. E a perguntinha B, a quais reinos esses patógenos pertencem? Então, a bactéria pertence ao reino Monera, o fungo ao reino Fungi e a ameba ao reino Protoctista. Para Carlos, o Dr. Arthur ele receitou um antibiótico. Com certeza vocês já devem ter tomado na vida de vocês e vamos entender um pouquinho sobre a bula deste remédio. Foi indicado então para ele uma amoxicilina. Então nós temos aqui no início da bula a apresentação. Aqui no caso foram cápsulas, certo? Nessa embalagem com 21 ou 30 cápsulas. O uso é oral, né? Algumas podem ser uso injetável. O uso adulto e pediátrico acima de 40 quilos, então é bem importante respeitar, né, essa informação. A composição, cada cápsula dura contém amoxicilina e excipientes. O que seriam esses excipientes? São substâncias que vão conferir uma melhor estrutura ali do medicamento, vai contribuir para que ele forme ali, no caso, aqui da amoxicilina, essas cápsulas, certo? Agora vamos ler ali, para que este medicamento ele é indicado? Então, a amoxicilina é um antibiótico eficaz contra uma grande variedade de bactérias e é indicado para o tratamento dessas infecções bacterianas. Então, no caso do Carlos, vai funcionar. Esse medicamento, então, contém uma penicilina chamada amoxicilina. Então, vamos gravar ali penicilina. E esse ingrediente ativo, ele pertence a um grupo de antibióticos aonde vai contribuir para o tratamento de pneumonia, de amidalite, sinusite, destruindo as bactérias que causam essas infecções. Agora vocês devem estar se perguntando, mas como que esse antibiótico vai destruir as bactérias? Vamos aprofundar um pouquinho? Então nós vimos que a amoxicilina é uma substância chamada de penicilina. E olha só que interessante, essa penicilina é uma substância produzida por um fungo, tá? Esse fungo, então, ele produz essa substância capaz de matar a bactéria. Mas como será que chega lá e mata essa bactéria? Então, para isso, nós precisamos entender que o antibiótico é uma substância de origem biológica que tem a função antimicrobiana. Então, vai matar micro-organismos vivos, tá? Esse antibiótico aqui, ele inibe a biossíntese de membrana. Então, dentro desse medicamento, existem várias classificações. Então, tem antibióticos que vão atuar em diversas funções ali dessas bactérias. Aqui, no caso, ele inibe a biossíntese de membrana. Então, essa enzima, chamada transpeptidase, ela é responsável pela formação do peptídeo glicano, que é uma proteína, juntamente com alguns açúcares, que forma a parede celular da bactéria, tá? Lembrando que a parede celular, ela tem a função de revestir a bactéria, confere proteção e rigidez, tá? Como esse antibiótico ele atua justamente na enzima, que é responsável pela formação do peptídeo glicano, o que acontece? A lise celular, que é o rompimento dessa cápsula, e logicamente, então, ocorre a morte da bactéria, tá? Outros antibióticos, como eu mencionei para vocês, eles vão atuar em outras frentes. No caso, alguns atuam no dogma central da biologia molecular. Meu Deus, o que é isso? Com certeza vocês já viram, já aprenderam ano passado, esse processo de produção de proteína, aonde o DNA produz RNA que produz proteína, certo? Esse é o dogma central da biologia molecular, aonde o DNA também pode fazer a sua replicação, quando vai fazer a divisão celular. Alguns seres, né, possuem RNA, como no caso dos vírus, né, e eles, a partir do RNA, produz DNA, que produz RNA e produz proteína. Então, esses antibióticos, eles vão induzir os ribossomos, que é essa estrutura em verde. Esse processo aqui se chama tradução.
Então, os ribossomos, eles vão ler incorretamente o RNA mensageiro. O que seria o RNA mensageiro? Como diz o nome, ele transmite uma mensagem do DNA. Ó, você precisa produzir proteína. Então, ele faz a leitura, o ribossomo faz a leitura. Mas o antibiótico, ele acaba impedindo ele fazer a leitura. Logo, a proteína vai ser sintetizada incorretamente, tá? Outros antibióticos impedem a adição de outros aminoácidos ao peptídeo nascente. Nossa, o que é isso? Cada estrutura dessa aqui é um aminoácido e juntos eles vão formar uma proteína. No caso, esses antibióticos, eles acabam impedindo a adição, então começa a fazer o processo de tradução, mas em determinado momento esse antibiótico faz parar. E o peptídeo, que no caso é a proteína, não continua, certo? Então não tem a formação da proteína, logo a bactéria acaba morrendo. Agora vamos ajudar novamente o Dr. Arthur, beleza? Então responda, o Dr. Arthur receitou medicamentos para alívio dos sintomas da Juliana e um vermífugo. Porém, ele reforçou a importância dela manter hábitos de higiene. Explique o motivo do médico ter recomendado melhores hábitos de higiene. Agora, para Geraldo, ele explicou que ele costuma ter frieira na época do inverno e que não entende o motivo disso acontecer. O Dr. Arthur disse que a infecção é mais prevalente em homens, porém pode ocorrer em ambos os sexos. O que você explicaria, Geraldo? Qual é o patógeno causador dessa doença? Vamos lá? Então, vocês conseguiram ajudar o Dr. Arthur dessa vez? Então, na letra A, o Dr. Arthur ele receitou medicamentos para alívio de sintomas, mas ele disse que precisava ter hábitos de higiene. Por quê?
Porque a entamoeba histolítica, que é a ameba responsável por causar essa doença, que é um protozoário, a prevenção se dá a partir de melhores condições de higiene, um saneamento básico. Esse protozoário é encontrado em água contaminada. Então, lavar bem as mãos antes das refeições, após usar o banheiro e higienizar bem os alimentos são boas medidas. Agora, com relação ao Geraldo, e daí, vocês conseguiram explicar para ele por que ele não entendia o motivo dele ter tido essa doença? Os fungos, eles são os responsáveis por causar o pé de atleta, ou também chamado de frieira. Isso costuma acontecer, pois os fungos gostam de umidade e provavelmente o Geraldo não seca bem entre os dedos, né, depois do banho, e acaba então utilizando a meia, o sapato, e isso fica um ambiente propício para a proliferação desses fungos. Agora vamos ver a importância ecológica desses reinos. Tanto os fungos quanto as bactérias são excelentes decompositores da matéria orgânica. Então, eles fazem a reciclagem de todos os nutrientes na natureza. Já as algas protistas são importantes na produção de oxigênio. Além do mais, elas servem de alimento para o zooplâncton, que são a base alimentar de seres maiores que vivem no oceano. Olha só, agora o Dr. Arthur, depois de ter atendido esses pacientes, ele parou um pouquinho para descansar lá no seu plantão e ele parou para comer um sushi e um missô, olha só, enquanto ele lia uma matéria em seu celular. O que seria o sushi? É um bolinho de arroz envolvido, por uma alga marinha. E o missô é um prato japonês com arroz fermentado com um fungo. E enquanto ele estava lá lendo a notícia no celular, ele viu que está se fazendo uma pesquisa do Instituto Oceanográfico ajudando a estabelecer um panorama da região da Bacia de Campos, que é uma localidade lá no Rio de Janeiro. O estudo prevê, então, o estudo de micro-organismos que vivem no fundo do oceano, fornecendo informações importantes para um melhor entendimento dessa região em relação à exploração do petróleo. Vamos entender um pouquinho mais? Então, existem foraminíferos bentônicos, que são protozoários, que juntamente com as bactérias, eles são os primeiros a responder de alguma forma lá no ambiente onde eles vivem, que é o fundo do oceano, alterações no fluxo da matéria orgânica. Então, quando há alguma alteração no oceano, eles acabam respondendo de alguma forma. E esses dados são analisados pelos cientistas e trazem informações com relação à variação da qualidade de água, se a água está boa ou não. E principalmente oferecem dados geológicos. Como esses foraminíferos bentônicos, eles são formados normalmente em rochas sedimentares, são regiões onde vai ter bastante petróleo. Então, a partir do estudo desses animais, foi um ramo que cresceu em determinada época para se descobrir locais específicos onde tem a presença de petróleo. Agora vamos lá de mais um exercício, eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. O Dr. Arthur, ele ficou muito intrigado, porque depois que ele atendeu o Carlos, a Juliana e o Geraldo, parecia que tudo o que acontecia estava relacionado com os patógenos que ele havia identificado. Vocês sabem em quais situações isso ocorreu? Vamos lá?
E aí, conseguiram ajudar o Dr. Arthur? Então ele ficou intrigado quais eram os patógenos que ele estava, relacionando com as situações que aconteceram. Quando ele se alimentou do sushi, que é preparado com uma alga protista comestível chamada nori. Então aqui, ó, reino protista. O miso, que é um arroz fermentado com um fungo, reino fungi. E ao ler a notícia, ele aprendeu que os foraminíferos, que são protozoários, e as bactérias contribuem para avaliar a qualidade de água nos oceanos, certo? Então, o que nós vimos nessa aula? As características do reino do Monera, protista e fungi, algumas doenças e a importância ecológica, a importância econômica e a importância médica. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!